Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Eu sou a Lara. Hoje temos dois convidados super especiais. Primeiro, Alan, que já é da casa. Olá, pessoal, boa noite. E com vocês, Luciano Milici. Boa noite, pessoal. Boa noite, cidadãos de Sete Além. Tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre Sete Além, como é que é, de onde vem, pra onde vai, como é que você sai de lá, se é que você sai de lá. Bom, Luciano, é difícil que alguém não lhe conheça, mas por segurança, se apresenta pra galera aí um pouquinho e fala um pouco dessa trajetória antes da gente falar de Sete Além, propriamente dita. Tá bom. Bom, eu sou Luciano Milici, tenho 49 anos, moro aqui em São Caetano do Sul, em São Paulo, formado em comunicação, publicidade, propaganda e marketing. Tenho MBA em comércio eletrônico e atuei na área de marketing de diversas empresas de tecnologia, comércio eletrônico, atacadistas da área de vestuário, mas também atacadistas da área de tecnologia também, que vendem materiais de tecnologia. Sou escritor, roteirista, essa é a minha identidade secreta, escritor, roteirista, e acabo também trabalhando muito como ghostwriter, que atualmente é a minha profissão, assim, o que eu mais faço é ser ghostwriter, e produzo conteúdos para a internet, por meio do meu canal e também redes sociais em geral, né? Então eu tento unificar todas essas funções, e a que está perdendo atualmente é a questão de executivo de marketing. Assim, eu não estou conseguindo mais trabalhar com isso, porque a demanda por criação de conteúdo, por atuar realmente nessa área está sendo muito maior e mais interessante para mim. Então eu estou atuando mais nisso agora. E agradeço demais o convite de vocês para estar aqui batendo esse papo. Estou muito feliz. Cara, muito bacana. Moza, quer falar alguma coisa? Sinta-se em casa, seja bem-vindo e que venha mais outras vezes. Eu não ia denunciar isso, mas a Lara é fã da sua escrita. Pô, bacana. Verdade. Não, Obrigado. claro, né? E antes da gente seguir, Corp, o que é que vocês... Pra quem não sabe, eu chamo o Alan de Corp por causa da corporação, que é uma espécie jogável do Fragile Empires. E Corp, o que é que você tá aprontando aí na Macaco? O que é que tem de novidade pra gente? Fala aí. Então, gente, esse mês agora, a grande novidade que tem da Macaco, né, e um pouquinho do motivo desse bate-papo hoje também é, em partes, isso, né, é a Geek Weekend aqui em Curitiba, né, é um evento que a gente realiza todo ano, fomentando a cultura pop em geral, principalmente literatura, quadrinhos e jogos analógicos, né. E esse ano, um dos convidados de honra do evento é o Luciano, que gentilmente aceitou nosso convite para essa brincadeira aqui em Curitiba. Inclusive, tem gente que quer fazer uma invasão zumbi e pegar ele. Boatos que eu estarei da Curitiba Geek Weekend. Diz a lenda, quero só ver. Eu vejo os caras prometendo essas coisas assim para mim o tempo todo. Bom, a pergunta que não quer calar que muita gente faz. Como surgiu Sete Além? Bom, Sete Além surgiu na minha vida em 1994, ou seja, esse ano está fazendo 30 anos em outubro. Outubro agora vai fazer 30 anos dessa história toda que aconteceu realmente na minha vida. Eu posso dizer assim, um acontecimento verdadeiro, voltando da faculdade. Eu estudava na Vila Mariana, fazendo publicidade, e era no período da manhã, porque não tinha opção nessa faculdade de estudar à noite, só a partir do terceiro ano. Coisa bem ruim mesmo, para quem gostava de estar sempre trabalhando, que era o meu caso. Eu trabalhei desde os 16 anos em uma videolocadora, então assim, eu estava sempre antenado nesses assuntos que a gente gosta, tal. E aí para voltar da faculdade para casa, lá na Vila Mariana, eu retornava a pé da faculdade até uma avenida que tem lá perto, que é a Domingos de Moraes. Lá eu pegava qualquer ônibus, até a estação Vila Mariana. A estação Vila Mariana é no final da Domingos de Moraes, é uma reta só, é tranquilo, e eu já estava mais ou menos perto. Eu pegava o ônibus de preguiça, porque eu costumava caminhar muito na Vila Mariana, perdido, depois que eu saía da faculdade, para ir em bancas de jornal, sebos, livrarias, até videolocadoras também. Então eu demorava muito para fazer esse caminho de volta. Então eu chegava na Domingos, eu não sabia nem que ponto que eu tava dela,
parava em qualquer ponto de ônibus, pegava qualquer ônibus e ia até a estação Vila Mariana, e de lá eu seguia meu caminho até em casa, no Ipiranga. Nesse dia fatídico de 94, outubro de 94, voltando para casa, eu fiz tudo isso que eu falei para vocês, fui nesse caminho, tal, distraído, ouvindo música, lendo. Cheguei no ponto de ônibus, era por volta da 1h, mais ou menos, então teoricamente naquela região que é bem próxima à Paulista, é bem lotado os pontos de ônibus, até hoje eles são, né, lotados, mas naquela época já era, e você para entrar no ônibus era bastante apertado, e você entrava por trás, né, nas portas de trás, caminhava até o meio, pagava o cobrador e saía pela frente. Nesse dia eu vi o ônibus vindo aqui pelo canto do olho e dei sinal sem me preocupar com qual ônibus era, como eu fazia todo dia. E já me preparei para me acotovelar junto com o povo que ia subir comigo. Só que ninguém mais subiu, o que eu estranhei. Entrei no ônibus, fiz como todo mundo faria, olhei um bom lugar para sentar. Não estava cheio, mas também não estava totalmente vazio. Havia lugares para sentar. Eu sentei perto de uma mulher que estava do lado direito, uns 2 bancos ou 3 atrás do cobrador. Sentei do lado dela, mas assim que eu sentei, eu tava de fone de ouvido. E eu falo sempre que eu tava ouvindo Chico Science, que era o que eu tava ouvindo na época mesmo, de verdade. E essa moça me cutucou, falou alguma coisa, eu não entendi, tirei o fone e ela falou exatamente a frase onde veio a primeira vez que eu ouvi a palavra. E que eu saiba, é a primeira vez que alguém ouviu essa palavra. Ela falou assim: rapaz, você não vai pra Sete Além, vai? Eu perguntei, quê? Entendi. Eu era novo, tal, e ela falou: você não vai pra Sete Além, desce do ônibus. Esse ônibus vai pra Sete Além, desce do ônibus. Ela insistiu. Eu tava sem entender e olha, eu confesso que eu demorei muito pra entender mesmo. O ônibus andando, uma outra moça que tava em pé, segurando ali no ferro do ônibus e perto do cobrador, ela com um rosto, eu não lembro direito do rosto das pessoas, mas eu lembro da expressão, e essa moça tinha expressão de pena. Ela fez assim: moço, menino, desce agora. Ela meio que deu um toque pra eu descer. E mais um pouquinho pra frente, mais perto de mim, assim, do que da primeira moça ali, da segunda moça, tava um rapaz. E ele já foi mais incisivo, mais ameaçador. Falou: mano, desce aí. Aí eu estranhei ainda, falei: melhor eu descer pra não apanhar. E saber o porquê. Aí o cobrador viu a minha intenção de descer, que eu fui levantando. Ele já gritou pro motorista, que isso aí acontece até hoje, né? Ele grita: vai descer quando tem cobrador, né? Tem ônibus que não tem mais. O motorista tacou o pé no freio, a gente foi até meio assim, corpo pra frente, mas não foi aquela freada muito brusca, mas só um pouquinho de inércia. Levantei e saí do ônibus por trás, com as pessoas me olhando feio. Desci, todo mundo da janela, quando eu olhei de volta pro ônibus, estava me olhando feio, me olhando com aquele olhar meio com raiva de eu ter feito parar o ônibus, e o ônibus seguiu mais alguns metros e virou à direita numa rua que não virava ônibus, juro, não virava nenhum ônibus. A certeza que eu tive que não virava nenhum ônibus é porque eu pegava qualquer ônibus que ia direto para a estação. Eu nunca corri esse risco de, nossa, virou no caminho errado. Não, era uma reta só que todos os ônibus desembocavam na estação, uns dentro da estação, uns na lateral, mas todos lá onde eu precisava chegar. Eu estranhei muito, fiquei com aquilo na cabeça, fui a pé até a estação, que já estava sempre é perto, mas estava mais perto, porque andou um pouquinho. Fui para minha casa, contei isso pro meu pai, contei pra namoradinha que eu tinha na época, e ninguém entendeu o que era, ninguém entendeu o que poderia ser, e eu confesso para vocês que eu não pensei em nada sobrenatural, assim, nada, não, eu só achei que eu tinha... Eu sempre fui bem pé no chão. Eu falei, entrei num ônibus que estava indo para um lugar particular e eu evidentemente não pertencia àquilo, ou uma empresa, ou uma festa, alguma coisa assim, sei lá, uma reunião. Mas era dia de semana, meio-dia, 1h da tarde, quase 2. Não tinha sentido aquilo. Aí meu pai procurou no guia de ruas, eu procurei também, procuramos na lista telefônica. É ridículo falar essas coisas que denuncia idade, né? Mas eu já falei minha idade. Né? Lista telefônica, eu queria falar, procurei no Google, procurei no Waze, mas não tinha isso, não existia. 94 é meio difícil. Eu folheei mesmo o guia lá, folheei tudo, não achamos de jeito nenhum a bendita palavra Sete Além. Deixei quieto isso aí, na verdade eu não deixei quieto a palavra, eu deixei quieto de investigar. Contei para mais algumas pessoas isso e comecei a usar a palavra Sete Além para mim, como coisas minhas pessoais, assim. Então
Então eu usei muito. A gente teve um timezinho de futebol lá da rua, que depois virou aqueles times que você compra a camisa para jogar. Mas também dos mesmos moleques. Depois trocava um ou outro moleque e tal, porque eu jogava mal, na verdade. Mas chamou 7 Além. Depois a gente trocou por outro nome mais interessante. Eu tive bandas. 2 bandas minhas chamaram 7 Além, entre outros nomes até ridículos. O 7 Além acho que é o que mais se salva. O nome. O som nenhuma salva, mas o nome que mais salva é 7 Além. Eu tive também um cachorro com esse nome. Então, assim, eu usei muito esse nome. Usei até para coisas criativas. Por exemplo, eu não sabia desenhar, mas tinha um amigo meu que desenhava assim, de contato lá da rua. E ele desenhou para mim um personagem que eu descrevi como seria um herói, super-herói. Mas ficou ruim. Aí a gente nem usou para nada. Escrevi um conto onde tal, 7 Além, mas nunca tinha a ver com nada importante, interessante ou ligado a nada, que eu não usei para nada intelectual dessa maneira. Mas pro meu meio de amigos ali, virou um jargão da galera. Sabe jargão da galera? Aqueles amigos que têm jargões. Isso, eu tenho a sorte de ter isso, até minha família, até hoje eles têm. Minhas filhas e filhos, que eu tenho 2 de cada, 2 filhos e 2 filhas. Eles inventam palavras o tempo todo aqui. Hoje mesmo inventaram uma. A gente tem um dicionário próprio. Eu nem vou falar aqui. O Mico, da outra vez eu falei numa live aí, eles ficaram com raiva. Bom, e aí, até que, quando foi nos anos 2000, a época do Orkut, eu criei uma comunidade chamada 7 Além, mas que não era para falar de universo paralelo ou de nada de terror, apesar de eu amar esse assunto. E para falar a verdade, o que eu estava focado nessa época era escrever um livro sobre Camões, que é o livro da minha vida. É o livro que eu já publiquei em 2012, que se chama Página Perdida de Camões, que é um livro que, assim, eu dei meu sangue ali. É meu livro que eu mais amo ter escrito, o livro que eu mais... Eu sei que as pessoas, muita gente não leu e tá bom, pra mim tá bom, ele tá feito. Um dia vão ler e vão gostar, não tem problema. Então eu tava focado nesse livro, eu queria que esse fosse meu primeiro livro, sabe? Eu não tava pensando em livro de 7 Além, nada disso. Criei a comunidade do Orkut para os meus amigos me encontrarem, porque como a gente cresceu e cada um tava pipocando ali na vida, cada um num canto, um casou, um sei lá onde, mudou, a gente queria saber onde estava todo mundo da vila. Eu criei essa comunidade, falei pro meu irmão, que falou pro um primo, falou, e todo mundo foi se juntando ali. E aí, como é que você tá? Onde você tá? Se trabalhar onde? Aquela coisa. Aí me passa seu MSN e tal, e aí todo mundo passava pra gente se encontrar novamente. Só que, com pouco tempo dessa comunidade existir, me aparece, eu recebo um scrap, né, que mandavam do Orkut, que é a pessoa pedindo para ser seu amigo ali. Ela escrevia primeiro oi fulano, tal, mandava um scrap para você. E umas pessoas mandaram para entrar nessa comunidade que eu tinha criado. E falando assim, 7 Além é uma palavra que eu conheço, porque a minha avó... E aí contava uma história no scrapzinho, eu ficava interessado. Eu sou muito curioso, eu deixava entrar. E eu fui deixando estranhos entrarem na comunidade e meus amigos falaram, cara, depois a gente cria outra pra gente, porque eu não vou ficar com esse bando de gente que tá falando histórias que eu não quero nem saber, doidos. Meus parentes saíram, meus amigos e tal, mas eu fiquei com esse povo. E a gente só fomentando. Muita gente hoje em dia lembra dessa comunidade ou participou dessa comunidade do Orkut. E ela cresceu bastante. E a gente ficou trocando ali relatos e as pessoas mandavam para mim. Foi quando a primeira vez eu tive a noção de que 7 Além era um lugar. Lógico que eu já podia ter deduzido isso quando a moça falou, esse ônibus vai para 7 Além. Mas até aí eu não pensava que era... podia ser uma empresa, podia ser um evento. Mas não, era um lugar, porque eu recebi relato de a mãe que perdeu a criança em 7 Além, depois devolveram para ela. O motoboy que entrou num bairro que ele ia toda semana, mas depois de cruzar duas esquinas ali, ele foi para essa tal 7 Além. Começou a ter essa cara de universo paralelo, ou de cidade alternativa, um lugar sei lá o quê. Não sei mesmo. Eu sei que uma hora a gente vai perguntar aqui o que é, eu vou falar, não sei exatamente, porque a gente não sabe. Eu recolhi esses relatos, conversei com essas pessoas, pedi autorização. Algumas que aqui do bairro da Saúde eu conversei pessoalmente, gravei entrevistas. Pra quê? Pra nada. Eu gravei, depois um dia eu me enjoei que a comunidade ficou meses sem ninguém falar nada, morreu os assuntos, morreram.
Eu peguei e matei, mudei o nome da comunidade primeiro, não adiantou nada, eu matei, acabou. Depois disso, um tempinho, o Orkut morreu também. E eu novamente não toquei no assunto. Eu não fiquei, vou fazer alguma coisa. Não. Publiquei meu livro Página Perdida de Camões em 2012. 2013, publiquei o Diário de um Exorcista, que virou um filme. Esteve na Netflix em 83 países. Eu mesmo que roteirizei. Eu co-roteirizei, na verdade, com o diretor do filme. Mas o livro é meu, eu que escrevi. E aí, assim, podia já ter feito um livro de Sete Além. Não fiz. Aí, em 2015, aconteceu a famosa história lá do BuzzFeed, que o pessoal do BuzzFeed colocou uma matéria, 9 histórias para você acreditar em universos paralelos. E tinha 9 histórias ali aleatórias, sobre vários assuntos, todas muito conhecidas, tal, mas não tinha nada de Sete Além. Eu peguei, loguei no BuzzFeed numa conta do Facebook, que era assim que você fazia para logar lá, e comentei o meu relato do ônibus, mas assim, comentei em 4 linhas, nem falei do Orkut, falei só, gente, ônibus, Vila Mariana, subi, Sete Além, desci. Acabou. Eu estava trabalhando numa empresa, eu era diretor de marketing de uma camisaria, ia ter um evento ali no dia seguinte, aí eu peguei e falei, gente, vambora, tal, já fizemos tudo aqui, tal, fechei o notebook e fui embora. No dia seguinte, um monte de gente solicitando amizade lá no Facebook para mim. Uma moça criou uma comunidade, que é a que a gente tem até hoje lá no Face, um grupo, um monte de gente falando disso aí, querendo saber mais e com novos relatos. Foi em 2015. Aí que a coisa explodiu e virou dessa maneira. Uau! Foi nessa época que ganhou as formas das creepypastas também, né? Que daí abriu aquele fórum que a galera... Cara, foi uma coisa assim assustadora. Todo dia tinha 3, 4 relatos diferentes. Era uma coisa maluca, assim. É isso mesmo. Eu sou uma pessoa... gato! Desculpa. Quem tem gato é isso. Ela tava aqui no colo. Eu sou uma pessoa que consome bastante material da parte de horror, suspense e terror há muito tempo. E eu lembro de todos esses relatos de Luciano, da comunidade. Eu consumia muito material do Mini Lua, que trazia essas creepypastas também. Do BuzzFeed também tinha isso. E até hoje eu consumo creepypasta. Eu consumo um monte de histórias. Às vezes eu conto pro Ufos, ele fica meio, pelo amor de Deus, pare às vezes. Porque algumas histórias são bem cabeludas. E eu gosto muito de consumir esses negócios. Falando de Chico Science, conterrâneo meu, né? E assim, eu fico fascinada a cada relato que vai de Sete Além. Cada relato que sai, cada história eu consumo, eu acho incrível como acontece. É como se a pessoa não prestasse atenção que algo sobrenatural está acontecendo e do nada ela percebe que ela não deveria estar naquele lugar. E aí as próprias pessoas que são daquele lugar vão indicando o meio de sair. Há relatos de pessoas que voltaram, há relatos de pessoas que nunca mais foram vistas e assim por diante. E eu sou fascinada por Sete Além, assim, adoro o conteúdo. Eu sou suspeito, né? A primeira vez que eu li um dos contos de Sete Além, o conto do ônibus, eu me vi quando eu era criança de volta. Por quê? Sempre, durante a minha infância, eu tinha um sonho que era meio recorrente. Eu sonhava estar dentro da cidade, com todos os edifícios velhos, com tudo amarrado por plástico, um plástico balançando ao vento, tipo, um lugar muito cabuloso. E quando eu li o conto, foi a primeira coisa que eu falei, poxa, cara, eu acho que eu conheço esse lugar. Tipo, assim, sabe aquela sensação de tá tão pertinho, tá tão próximo que você acaba achando que já esteve lá e no fim das contas, tipo, você nunca tinha ouvido falar naquilo antes. Essa sensação que deu, né? Tanto que a brincadeira é o lugar para onde as canetas Bic vão, né? Os guarda-chuvas, né? Os guarda-chuva também deve ter um monte. E aí me ocorre a seguinte indagação. Tem um pouco de trocadilho de tiozão nisso aqui, mas... Sete Além, será que existem 6 outros lugares classificados também? As pessoas falam isso. Nisso agora. Porque pode parecer meio zoado, mas faz como um certo outras sentido. Alternativas, né? Exatamente. Se a gente pensar que
De acordo com a galera que tem um estudo mais focado em ocultismo, tem um desenvolvimento espiritual e etc e tal, eu não sou uma autoridade no assunto, embora me interesse pouco e seja um pesquisador do fenômeno da religião, mas no âmbito do direito, eu já ouvi o pessoal falar muito que os planos mais sutis de existência, eles meio que se sintonizam com certos padrões energéticos. Talvez Sete Além possa ser um desses locais que esteja mais próximo da nossa existência e que em alguns momentos ele meio que coexista. Mas se esse é o Sete Além, talvez hajam outros 6 com outros, digamos assim, temas, né? Fiquei matutando sobre isso, não sei se alguém já falou sobre. Sempre alguém vem me perguntando isso, né? Alguns falam meio que brincando, comentam isso no canal também. Se você tá falando de 7 além, imagina o 8 além. Sempre tem alguém que fala assim. Eu acredito muito em universos paralelos, mas eu nunca consigo teorizar, porque eu tenho relatos de sonhos, tenho que eu recebo, né? Relatos de viagem astral, relatos mais físicos mesmo. Eu fui assim, andando e tal. E muita gente liga Sete Além com o umbral dos espíritas e não sei o que. Tudo eu aceito, eu não tenho. Isso até meio que irrita a galera, porque eu não determino muita coisa. Eu gosto, porque senão eu ia perder a diversidade de coisas bacanas que eu recebo. Se eu começasse a pôr regra, sabe? Como se eu fosse. Não, eu vou determinar o que pode ser falado, o que é Sete Além e o que não pode. E, inclusive, o que mais me irrita é quando alguém cria regra. E eu vejo que a pessoa inventou uma regra que não tem. Eu até tenho um canal de amigos não, né? Mas conhecidos, assim, que é um dos maiores canais da internet. E eu utilizei muito eles para divulgar Sete Além. Vocês devem ter visto o vídeo lá. Muita gente viu o vídeo deles antes de ver o meu. Não é o Assombrados, não é. Desculpem. O Você Sabia. O Você Sabia foi um canal que eles, desde o começo, eles ficavam me pedindo relato. Tem e-mail deles, me manda mais relato aí de Sete Além que o povo pede e tal. E eu mandava para eles, alguns que eu recebi, e aí eu comecei a falar, alguns que as pessoas mandam, elas mandaram pra eu ler no meu canal. Tudo bem que o canal dos caras é infinitamente maior que o meu. Naquela época já era maior que o meu, é hoje, então... Mas não é justo eu mandar se a pessoa mandou pra mim, né? Então eu comecei a falar pra eles, vou mandar relatos que eu escrevi, eu inventei. Eles, tudo bem, aí eu inventava uns relatos, cara de conto de terror, mandava, eles adoraram, contaram lá no canal. Até aí tudo bem, até que um dia eles pararam de falar comigo, sumiram, mas criaram 7 criaturas de Sete Além. E essas criaturas nunca apareceram em relato nenhum. Porque eu já fiz relatos de criaturas de Sete Além que aparecem em vários relatos. Então eu recebo um relato aqui, outro ali, que bate muita coisa, aí eu pego e falo, isso aqui é uma criatura canon, mais ou menos, né? Não dá pra canonizar nada, mas eu falo que é. Agora eles simplesmente falaram, aqui estão 7 criaturas, e inventaram. Até depois eu descobri aí por outros meios, por contato de amigo, que eles pediram pra mim de RPG criar. Falaram pro cara, inventa aí 7 personagens pra gente ver se emplaca. E aí tem uns nomes nada a ver, e não tem cara de relato Sete Além, ficou muito artificial. E o dano foi tão grande que até hoje tem gente que me pergunta, por que no seu canal não tem um relato sobre o cavaleiro, não sei o que lá. Eu falo, porque não tem, nunca recebi isso aí, os caras que inventaram e tal. Então tem essa parada engraçada também. Mas todos os relatos são bem-vindos. Mas o grande fenômeno mesmo que eu acho de Sete Além, que eu acho interessante, é primeiro, o meu relato do ônibus, vocês viram que eu contei aqui, ele é simples. Não aconteceu nada. Eu não falei pra vocês que eu, fui pra outro universo, vi um dragão, vi um OVNI, nada disso. Eu entrei num ônibus e desci. Esse foi o meu relato. Só que olha que bacana, eu tô tendo a oportunidade de conhecer e conversar com pessoas que nem vocês, que nunca iam falar, quer dizer, assim... Qual a chance? Eu não ia ter um assunto tão bacana pra falar. Vocês não iam dar atenção pra mim, um simples escritor aqui de São Caetano. Não, mas eu tô tendo a chance de falar com vocês e com outras pessoas sobre um tema bacana. E um relato simples me levou tão longe a ponto de eu poder falar com vocês. E outras coisas também que eu acho interessante é que o Brasil não tem nada similar a Sete Além.
não existe. Me remete muito ao estilo daquele realismo mágico, sabe? Uma coisa bem nesse sentido, porque assim, quando você conta, eu não consigo deixar de pensar na fantasia de mundo oculto, sabe? Existe um mundo dentro do nosso mundo, e esse mundo tem N nuances, e eu acho esse tipo de fantasia muito, muito bacana e na maioria das vezes meio que mal utilizado. Ou parte pra uma galhofa, um negócio tipo Hellboy, que é maravilhoso, mas é uma galhofa, ou fica um negócio meio esquisito, meio mal feito, meio forçado. E o que me chama a atenção do seu relato do ônibus, que eu já tinha ouvido você contando ele em uns 2, 3 podcasts diferentes, e agora eu tenho a honra de ter esse relato aqui no Contar e Mestrar. Basicamente o que me chama a atenção é justamente isso. Esse relato ele desdobra de uma das atitudes mais corriqueiras do brasileiro que mora em uma cidade de média pra lá, que é pegar ônibus pra voltar pra casa. Sabe? Isso. Um ato simples, né? Exato. E aí eu fico pensando assim, você falou, criaram criaturas de sete além. Eu não consigo pensar nesse contexto se vamos partir do pressuposto, para fins de facilitar a comparação, que seja de fato um universo paralelo. Se ele é um universo paralelo em eco do nosso momento, da nossa realidade, da nossa cidade, cara, eu fico pensando naquela história do carro que pega as crianças e some com elas. Acho que faz muito mais sentido no contexto de Sete Além, um velho do saco da vida, sabe? E tinha, né, uma história de uma van de palhaço que sequestrava crianças e levava embora e elas sumiam. Mas eu nem falo de palhaço, porque essa história do palhaço que sequestra criança eu acho muito Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu nunca, pelo menos na minha vivência, nos lugares onde eu morei, a galera não tinha muita neura com palhaço. Em geral, até porque o palhaço normalmente era uma figura muito atrelada ao circo em si, e ainda tinha os circos específicos que vinham na cidade. Eu cresci no interior de Minas, então não era toda hora que tinha um circo. Você sabia que tal época do ano passava um circo X lá, e você já era meio que quase brother da galera, porque era sempre o mesmo circo na mesma época. Mas, bom, eu pensei por esse lado, né? Que a cabeça do mestre de RPG velho, né? O Alan tá aqui, não me deixa mentir. Mas também é mestre de muito tempo, mas eu acho que eu e o Alan somos um pouquinho mais velhos desse rolê. A gente não consegue parar de pensar em, nossa, eu posso fazer uma aventura assim, eu posso fazer uma aventura assim, eu posso pegar esse ponto, fazer um plot e jogar a galera numa situação onde eles vão ter que pensar diferente. E é por isso que eu achei tão foda. Eu acho que o termo é esse mesmo. Eu não tô tentando não falar palavrão, mas, bom, falhei. Né? E tão foda essa lógica do Sete Além. Eu ainda tô me atualizando de muita coisa. Eu descobri isso por acaso na internet há pouco tempo atrás, porque eu passei um tempo meio dissociado na ilha mental. Eu tive esse momento, né? Eu fiquei, não, vou me fechar aqui nessas coisas, porque parecia que meu mundo mental tava meio em colapso há uns anos atrás. E bom, eu vi a thumb, né, a chamadinha de um dos seus vídeos mais recentes, eu acho, que é uma ilha na represa Guarapiranga. E eu fiquei pensando, cara, uma ilha na Guarapiranga? Como é que foi isso? Então, a Guarapiranga tem ilhas, né? Ela tem duas ilhas grandes, que é a Ilha dos Amores e a ilha... Esqueci o nome agora da segunda ilha, mas ela tem duas ilhas que você pode turistar lá até. Os caras ganham dinheiro com isso pra caramba. Você aluga a lancha, você paga na verdade, aí você vai na lancha com mais algumas pessoas e visita durante o dia a Ilha dos Amores e essa segunda ilha que eu esqueci mesmo. Só que esse cara, ele inclusive... Não sei se você conhece o outro lado da Guarapiranga, que é lá no Jardim Ângela, essa região. O cara, ele trabalhava lá de mecânico, trabalha ainda, na verdade, ele chama Itamar. E ele tem os amigos dele e tal. E um dia eles conhecem um cara que é muito rico, assim, pelo menos segundo a descrição do Itamar, o cara é muito abastado, tem muito dinheiro e tal. E o cara leva eles pra um rolê, mas não é só eles, leva uma galera, assim, vamos lá, a gente vai ter uma festa lá na Guarapiranga. Só que eles estranham porque já é à noite, a Guarapiranga fecha. Antigamente não fechava, agora ela é super restrita, né?
porque os caras desovavam cadáver, faziam um monte de coisa errada ali, você nunca mais encontra. Então agora ela é toda controlada. Agora não, já faz um bom tempo. E aí esse cara, ele chega lá, os porteiros abrem a porta pra ele tem uma lancha enorme, ele leva. Inclusive como eles estão em muitos amigos lá, o cara chama um Uber, e o Uber leva parte dos amigos. Chegando lá, ele dá uma grana pro Uber e fala, vem pra festa também. Só que esse cara leva eles numa terceira ilha, que ele não conhece. E como ele é da região, ele falou, não, eu conheço essa ilha e essa. O cara me levou pra uma que eu não conhecia. Então assim, não é nada... Pô, nossa, a gente foi pra um lugar... Não, o cara leva ele pra uma terceira ilha que não existe. Só que aí ele tá numa festa lá na ilha, um monte de gente feliz, bacana, bebendo. E um dos amigos já tinha ido nessa ilha com esse cara rico, porque numa outra vez, uma outra oportunidade. Só que eles estão lá, e aí ele fica meio assim, ele vai pra trás da ilha lá numa área que tem barracas privativas para quem quisesse ficar lá tranquilo, e ele pega o celular dele e usa como se fosse um binóculo para olhar para outro lado da margem, porque ele tá estranhando, que ele fala, pô, mas pela lógica tinha que ter luz da cidade ali, não tem, mas tudo bem, eu bebi muito, mas tá estranho isso aqui. Aí ele vê umas coisas estranhas na margem, apesar de estar tudo pixelado, que ele não consegue ver direito, ele fala, o que é aquilo? E aí ele fica apavorado. Aí então ele tem esse relato. Muita gente, ele não ouviu a palavra Sete Além. Ninguém falou, estamos em Sete Além. Mesmo porque muita gente fala pra mim isso. Pô, você contou esse relato e não tem Sete Além no relato. É porque se viesse um homem de outra dimensão aqui, a gente não ia falar bem-vindo ao universo. Eu nem sei o nome do nosso universo. Se vocês souberem, me fala. Eu não sei. Então, eu sei o nome da minha cidade, da minha rua. Vocês também sabem o nome do bairro e tal. Mas a gente não ia falar bem-vindo ao mundo tal. Inclusive, tem gente que me manda relato que tem placas escrito Sete Além. E eu acho engraçado. Porque eu falo, aqui não tem placas escrito o nome do nosso universo também. Então eu sempre brinco, mas eu conto também esses relatos, eu não julgo. Eu só não conto quando eu vejo que o cara tá copiando Silent Hill. Aí eu falo, aí não, né, meu? Mas, e quando o relato é muito comprometedor, eu vou atrás da pessoa, eu ligo pra ela, eu peço pra ela detalhes. Isso é o mais legal. Até eu sempre comento isso, que tem relatos de pessoas muito sérias que não querem se identificar e não querem nem que eu conte no canal. A pessoa fala, eu vou te contar porque você é a curva do rio onde os lixos fica tudo parando, então nós vamos te contar. Alguém tem que ouvir essa loucura que eu passei. Deixa eu te contar. Aí o cara me conta. Recentemente, um cara lá do Rio de Janeiro, militar, aposentado, senhor, ele contou e falou, não precisa contar pra ninguém. Só quero que você saiba disso e me diga o que aconteceu. E o dele não foi de Sete Além. O dele foi um relato de memória falsa, ou efeito Mandela, ou troca de universo, não sei como pode ser dito isso. Resumidamente, ele morava no Rio de Janeiro e ele já era militarzinho lá novo, tal, jovenzinho. Ele era admirado pelo pessoal da rua e principalmente por um garoto que era muito amigo dele. Eles cresceram juntos e aí esse amigo virou cabeleireiro e cortava o cabelo dele de graça. Eles eram muito amigos e eles todos iam para um campinho que tinha ali para jogar futebol e também tinha quermesses, festas juninas lá. Aí ele foi alocado no Rio Grande do Sul, eu acho, se eu não estou me enganando, e lá ele conheceu uma garota, casou com ela, teve filhos. E aí ele só falava com a família dele, os pais dele, ele trazia a família para visitar ele não voltou mais pro Rio de Janeiro. Até que o pai dele, em 2020, ficou doente. Aí ele falou, agora eu vou ter que voltar pro Rio, faz muitos anos que eu não vou, faz 30 anos que eu não vou pro Rio de Janeiro. E ele foi pro Rio de Janeiro e ele começou a descrever as diferenças. Pô, o aeroporto mudou, mas tudo bem, modernizou. Isso faz parte, né, óbvio. Pô, a avenida mudou, tudo bem, modernizou. Ele foi reconhecendo que tudo modernizou e isso é natural. O que estranhou foi quando o carro chegou na rua, o Uber entregou ele na rua da casa dele, antiga, e a rua estava ao contrário. Ele falou, não, minha casa é do outro lado. Eu juro, não ficava, não, tá errado. Não, mas de repente é que você vinha dali. Não, gente, tem o sentido bairro, o sentido centro, a gente tem essa noção. Não é assim também. Tem o lado par e o lado ímpar, tá errado isso aqui. Mas ele aceitou. Ficou lá.
À noite ele quis ir com o irmão dele no campinho lá pra rever. O irmão dele falou: que campinho? Não tem campinho aqui. Aí ele foi lá sozinho, tinha um condomínio. Aí ele voltou e comentou com o irmão dele. O irmão dele falou: velho, esse condomínio é desde quando a gente é criança. Ele: não, tinha o campinho, tinha quermesse. Ele: não. Aí uma amiga deles do bairro, né, porque como o pai dele estava doente, muita gente veio visitar. O pai dele já melhorou, muita gente veio visitar ainda, e veio uma amiga deles do bairro e trouxe o novo namorado dela, que ela acabou de conhecer. Quando ele viu, ele abraçou, porque era aquele garoto. O cara não conhecia ele. O cara falou: meu, nunca morei nesse bairro, eu comecei a namorar a garota agora, e eu tô vindo aqui pela primeira vez. O cara até ficou sem graça do outro, tão efusivo, abraçando. Pô, a gente era amigo, você cortava meu cabelo. Ele: não, eu sou PM. Eu nunca cortei cabelo. Ele: não, mas você falou que ia virar PM por minha influência, porque eu sou militar e você queria ser ou militar ou policial. Não, cara, eu não te conheço, nunca morei aqui. E a família dele falou: velho, você tá falando o quê? A gente não conhece esse cara. Gente, vocês conhecem, ele frequentava aqui em casa. Não, não frequentava. Então é memória falsa. E aí, esse cara me contou esse relato. Ele já é um senhor, já tá tranquilo na vida, e ele contou super sério. E eu precisei insistir muitas vezes por WhatsApp até ele deixar eu contar o relato dele, mas eu tive que mudar nome da cidade. É no estado do Rio de Janeiro, mas eu não falei a cidade verdadeira, mudei o nome dele, mudei alguns detalhes lá que ele pediu para não ter reconhecimento. Então isso me deixa meio assim, eu falo: caramba, né, meu? Como é que pode? Recentemente eu tive um relato que esse aí nem contei no meu canal ainda, mas a menina me mostrou o vídeo no celular. E é um negócio que não fala de Sete Além, não fala nada de outro universo. Mas eu fiquei tão assim que eu falei: meu, pô, isso aí é muito bizarro. Eu comentei até com o Daniel Pires, do LendaCast. Ela... por que essa moça chegou até mim? Porque eu mandei no Facebook aqui do ABC Paulista: quem tiver relato de terror, relato que passou experiências assustadoras sobrenaturais, me chama, que eu quero conhecer você pessoalmente e gravar alguma coisa. Aí essa moça me chamou, só que o relato dela aconteceu em Minas. O pai dela, e meu relato de Minas, eu tenho desde relato de lobisomem até tudo quanto é coisa. Isso aí é o que mais acontece em Minas. Aí eu recebi olha só o que essa moça me conta. O pai dela viajava muito com a família a trabalho, eles mudavam muito de domicílio, ficavam pouco tempo em cada lugar. E eles foram para essa cidadezinha de Minas aí, quando ela tinha 7 anos. E ela tem uma irmã mais velha. Quando eles mudaram para lá, pegaram amizade com um vizinho que mora no final da rua, uma rua pequena, de terra e tal. Só que o resto da vizinhança não olhava na cara da família dela. O pessoal era extremamente... coisa bem diferente. Mineiro não é assim, não. Mineiro recebe bem. Só que só os vizinhos do final da rua que receberam. O resto foram super assim, virava a cara. E aí a menina falou que ela tem uma boa lembrança. Hoje ela é uma mulher, né? Ela contou que quando ela era uma menina, 7 anos, ela tinha uma excelente lembrança dela, da irmã dela ir lá brincar na casa da vizinha. Os pais dela, muito amigos daquela família. Inclusive o pai dela, nos anos 80, era aqueles doidos do VHS. Meu pai era assim também, gravava tudo. E aí eles fizeram o aniversário da menina lá, ele gravou tal aniversário. E beleza, até que o pai dela foi alocado para outro lugar, eles se acabaram que ficaram 9 ou 10 meses só nessa cidade, tiveram que ir para outro lugar. No que o pai dela foi, eles foram, acabou, ela esqueceu essa história. Só foi lembrar no ano passado, quando ela foi alocada num projeto de TI, porque ela trabalha com TI hoje em dia, em Belo Horizonte. E ela tinha que ficar 3 meses lá. E aí ela falou assim: quer saber? Eu vou rodar, porque eu lembro que tinha uma cidadezinha, não sei o que, vou pegar um final de semana que eu não tenho lá pra fazer, não vou viajar, vou ficar aqui, vou pegar um carro e vou procurar aquela cidade que ela viu no mapa ali, e foi até lá. Chegou até lá, ela viu que a casa dela, onde ela morou, virou um estacionamento. Ela ficou decepcionada, derrubaram tudo. Aí ela falou: bom, vou na casa da vizinha. Chegou lá também, tudo derrubado, um terreno baldio, só a parede. Sabe quando derruba a casa, fica só uma parede, mato alto na altura da cintura, tudo uma porcaria. Ela ficou lá chateada, perdeu contato com a amiga dela, Mariana, que tinha 7 anos. Ela não conseguiu recuperar nenhuma lembrança. Aí uma senhora se aproximou dela,
Ela conversou com essa senhora falou, eu lembro da tua família, porque eu moro aqui a minha vida inteira, desde os anos 60 eu moro nessa cidade. E eu lembro da tua família vir morar aqui, tal, você não deve lembrar de mim, mas eu às vezes via sua mãe e seu pai, mas nem deu tempo de pegar amizade, porque vocês moraram pouco tempo. Aí ela perguntou o que aconteceu com a família que morava aqui, porque a gente frequentava aqui. Aí a mulher falou exatamente isso pra ela. A gente aqui da rua sempre estranhou muito você e sua família virem aqui nesse terreno abandonado e ficarem andando por ele. E você e a sua irmã, ou às vezes só você, ficava dentro do terreno deitada no mato. E você ficava andando e sua mãe entrava nesse mato aí, ficava aí conversando, assim, mato baixo, né, na época, não era tão alto. E não tinha nada e a gente nunca entendeu o que vocês faziam aí. Essa moça falou, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Mas ela não ligou tanto assim também. Ela falou, quer saber, essa senhora tá cansada. Acabou o projeto dela, ela voltou pra casa dela, pro marido dela, ficou vivendo a vida dela, nem lembrou dessa história, pra vocês verem como que não abalou. Até que teve o Dia dos Pais do ano passado. E ela foi na casa dos pais dela, conversa vai, conversa vem, lembrança do passado, aquela hora que tá acabando a festa, ela citou que ela foi nessa cidade aí. Aí a mãe dela já quis saber da família lá e o pai também. Aí ela falou, gente, fui lá, a casa deles está destruída e eu conheci uma senhora que falou que nunca morou ninguém lá. O pessoal falou, vocês estão doidos, lógico que morou, não sei o quê. Agora vem a parte que vocês não vão acreditar. Ou essa moça tá me enganando ou isso é verdade. O pai dela recuperou o VHS para eles assistirem do dia do aniversário que eles filmaram. E a menina me mostrou uma cena de 15 segundos. Ela não me deu. Ela me mostrou no celular dela. Em VHS, parece aqueles analog horror. Ela com 7 anos. Ó, até arrepia, hein? Vou estragar a noite de sábado de ninguém, mas é o seguinte. Nossa, que delícia. Ela rodando sozinha no mato, como se estivesse brincando de roda com uma pessoa que não existe. A câmera pegando ela assim, com o pai dela, que estava filmando. Depois, onde seria o quintal, mas na verdade era só um terreno abandonado. O pai dela faz um traveling assim. E tá a mãe dela cantando parabéns assim, ó, feliz. Pra um monte de entulho. Não tinha bolo, não tinha ninguém mais. Só tava os 3 bobão lá. Os 3 não, 4 porque tinha a irmã da menina também. Isso aí não é universo paralelo, ou se é, sei lá o que é, isso é bizarrice. Mas a menina me contou e me mostrou esse vídeo. E ela falou assim, não conta no seu canal. Mas eu chorei pra ela, eu falei, você vai deixar eu contar, você vai. Tanto que ela é aqui do ABC, eu encontrei com ela aqui. Ela deixou eu contar, tal. Ela falou, pode falar meu nome, o nome dela é Helena. A menina que ela conheceu lá que não existe, ou existe, sei lá o que, chamava Mariana. Mas ela não deixou falar o nome da cidade, porque ela falou, não, aí vai ser muito ruim, a cidadezinha pequena. Mas é em Minas mesmo. E ela me mostrou realmente esse vídeo que pode ser um vídeo de internet, porque eu já caí, tá, em pegadinha. Mas é que eu conheci a pessoa pessoalmente, então é diferente eu acreditar que é uma pegadinha. Eu caí numa pegadinha há uns 2 anos de backrooms. Eu não conhecia o conceito de backrooms. Um cara mandou um relato de backrooms pra mim, fingindo que era 7 Além. E mandou até fotos da backrooms que tem na internet, falando que era foto do andar que ele tirou. Eu gravei um vídeo e coloquei. Mas no que eu postei já ficou 1 bilhão de gente. Isso é backrooms, isso é backrooms, isso é backrooms. Só que o vídeo deu tanto engajamento que tá lá no canal até hoje. No próximo eu gravei falando, fui enganado, mas assistam lá porque o AdSense tá pagando. E eu deixei rolar. Mas essa menina aí, eu não sei se ela me enganou. Mas que é um relato que me tirou assim o sono. Contei aqui em casa e as crianças. Tem grande e tem pequeno. Ficaram assustados. Meu Deus. Eu tô feliz. Eu tô feliz demais. Eu adoro esse tipo de conteúdo. Analog horror é um outro tipo de conteúdo que eu consumo. Eu adoro analog horror. Adoro. Então você consegue imaginar bem, relato, né? Eu consegui visualizar tudo. Tudo. Inclusive, até ela achando que ele estava dentro de uma casa. Eu consigo visualizar literalmente tudo. E eu tô aqui feliz, eu tô realizada. O que pode se tornar horror pra uns, pra outros é um deleite pra mim.
Então, mas vocês veem, né? Pode falar. Não, eu Ele acho. tá pensando, né? Para e começa a processar o. Exatamente, não é o tipo de. Perdão, isso aqui eu não vou cortar também, que eu não tô cortando nada. Bom, isso é o tipo de história que a gente escuta e fica assim, tipo. E aí? Quando eu tava Uau. fazendo a pesquisa para a escrita do Caronte, né? Eu cheguei numa lenda de Minas, de uma senhora que todo mês de setembro, se eu não me engano, passava uma procissão de pessoas orando com velas na mão na frente da casa dela, em seguida para a montanha, né, pro meio do mato. Ela observou todos os anos, um dia ela foi chamada, né? Uma das pessoas parou e deu uma vela para ela, falando que em breve ela ia junto. Daí ela, Eita, bexiga. daí ela entrou para dentro da casa, tal, contou a história do marido dela quando ele chegou, né? E ele simplesmente, aqui não passa procissão nenhuma. Isso é a procissão das Santas Almas, velho. Procissão das almas, cara. Foi como eu descobri o mito, a lenda, né? A lenda, não vou dizer lenda urbana, porque é mais uma lenda rural da procissão das almas, e com isso eu absorvi ela pro jogo, né? Pro Caronte, que é uma loucura. Cara, Minas é muito rica nesse tipo de coisa. Minas tem uns negócios muito loucos, assim. Tem um relato da mãe de um amigo meu que ela fala assim que ele, quando era bebê, assim, um ano e meio, 2, ele era uma criança muito fechada, mas muito, muito fechada. Tipo, ele estranhava todas as pessoas do mundo que não fosse ela, a mãe dela e o pai dele, que na época era marido dela. E ela andando com ele no colo, descendo uma ladeira para pegar um ônibus. Veio um grupo de umas 6 pessoas, uns 6 senhores de idade, como se fossem 3 casais, certo? E pararam e falaram com ele. Ele fez uma festa, como se fosse assim, conhecido de muito tempo, de longa data. E ela falou: se ele gostou, é porque as pessoas são realmente legais, porque ele não gosta de ninguém normalmente. E eles pegaram ele no colo e brincaram e falaram e tal. Aí foram embora. Quando ela andou mais um pouquinho, que ela virou pra cumprimentar mais uma vez e pra olhar, não tinha ninguém. Ninguém. Caramba. E aí fica. Eu acho relatos rurais maravilhosos, né? Vocês trazem muito dessa parte do Sudeste, mas eu tenho vários relatos, né, rurais de minha família, inclusive do sogro do Rufus, que ele teve experiência sobrenatural já, porque meu pai, ele é da zona rural daqui de Pernambuco, cidade de Vitória de Santo Antão, e a família do meu pai, ele vem toda de sítio, toda de sítio. Então, eu tenho vários relatos da família que viu o famoso correr bicho, né? Uma mulher que é amaldiçoada, que se transforma em uma coisa animalesca no meio do mato e sai correndo o sítio todo durante lua cheia, tipo uma espécie de lobisomem. Até a famosa comadre Florzinha, que faz parte da cultura daqui do Nordeste, né? Meu pai relata que quando ele era criança, que ele estava voltando para casa, já era mais escurinho, de a comadre Florzinha ter perseguido ele e ter dado uma pisa nele. Nossa. Antes de ele chegar em casa. Então, assim, ele tem ainda relatos, ele lembra muito vívido ainda dessas histórias. Né? Eu tenho histórias eu tenho histórias do meu avô contando, né, pra gente sobre coisas. Irmãos, né, do meu pai que... os vizinhos próximos, que nem é tão próximo assim, sítio, você sabe que uma casa lá, outra em outro canto, de falar que tinha um bicho que estava correndo no sítio, todo mundo se junta para ir ver, e tá lá o monstro ainda, né, em metamorfose e tudo mais. E, inclusive, uma delas foi a namorada de vovô. Meu avô namorou uma mulher, né, que virava bicho, corria bicho. Nossa! Aqui no Paraná, minha família ela é uma das desbravadoras da cidade de Assis Chateaubriand, né? Isso lá nos anos 50. E quando eles começaram a construir o sítio, lá era um mato fechado, né? Tudo que tinha lá era
como que era o nome? Não sei o que do Norte Velho, que era uma empresa do estado que desmatava e fazia os lotes para os sítios, né? Eles compraram um sítio, todo mata fechada no norte do Paraná, né? No oeste, na verdade, e eles andavam, e o tio contava que sempre que eles vinham, eles tinham uma caminhonete velha, sempre que eles vinham da cidade, eles viam uma luz passando no meio do mato. Só que não tinha nada, né? Era só mato, não tinha. Um dia ele inventou, né? Peazão, tinha recém-voltado do quartel, inventou de descer e ir atrás para ver o que era aquela luz no meio do mato. Ele conta que a hora que ele achou a luz começou a correr atrás dele, ele começou a correr, a luz veio, largou a caminhonete e ficou em casa correndo sozinho. Nossa. Né? Simplesmente a história assim, daí meu pai, meus avós todos falaram, não, pior que é verdade, ele largou a caminhonete ligada no meio do caminho e veio correndo. É uma história assim que o pessoal, quando viu meu tio, lembrava dela, né? Porque era uma coisa icônica dele, assim. Ficou tão assustado que largou a caminhonete funcionando e correu a pé para casa. Como chama? Tem um nome essa luz? Boitatá. Não. Tem o Boitatá, é verdade. Isso, o Boitatá. Tem um outro nome. Boitatá tem a visagem, né, que eles falam. Eu queria me lembrar que tem um nome... É porque tem os fenômenos de avistamento de luzes do norte, que o pessoal fala que é alguma coisa do tipo... Acho que é chupa-chupa. Fogo-fato tem esse nome, mas eu não sei como é que a gente usa ele no Brasil, pra falar a verdade. Eu descobri o nome fogo-fato por causa da carta de México, uma mana preta 01 voa regenera. Né? Mas no norte tem os avistamentos, tem até relato oficial do governo, que parece que é chupa-chupa, um negócio assim, que eram as luzes que apareciam e ainda tiravam sangue das pessoas. As pessoas apareciam cheias de hematoma e dizem que tá rolando isso de novo no Acre. Isso. Atualmente tá tendo uma polêmica boa disso. Caramba. O chupa-cabra, né? Chupa-cabra. O chupa-cabra... Não, o chupa-cabra é outro rolê. Já é outro rolê, aí já estamos em criptídeos. O chupa-chupa é uma coisa, na verdade, isso foi pesquisado a sério, né? A Operação Prato falou disso. Isso. Foi um negócio muito louco. Eu acompanhei bastante, eu li bastante relatos sobre, né? É um dos nerds das creepypastas, tá? Ela temos muita coisa comum aí. Tinha um pouquinho de tudo. E, cara, esse negócio da Operação Prato, na época, assim, era até um tabu falar, porque a galera não acreditava nessa coisa de ET, de coisas estranhas acontecendo, né? Tipo, tem um relato do barco, que eles falam lá, que eles dão a descrição, que essa luz parou em cima do barco, cara, e drenou o cara, que tiveram que levar ele pro hospital. Um bagulho muito louco, assim. Tipo, realmente levaram ele pro hospital e tava com falta de sangue. Não tinha explicação para aquilo. Os caras eram pescadores, não tinha por que inventar uma história dessa sem sentido, né? Sim. Eu lembrei dessa bola, é a Mãe de Ouro. A Mãe de Ouro, que é uma bola que eles vêm andando na floresta, ela segue muitas pessoas nas estradas e tal. Mas na verdade, assim, tudo tem muita similaridade no mundo inteiro, o que deixa a gente mais maluco ainda. Nos Montes Apalaches, né, lá na América do Norte, tanto Canadá quanto Estados Unidos, eles falam de luzes marrom. É engraçado que é uma cor de luz que a gente não costuma nem conseguir imaginar muito bem, mas que também caminha pela floresta. Você citou a questão da mulher que vira um bicho, né? Que também a questão dessa bestialidade da pessoa se transformar, né? Isso aí tem toda a cultura. Pode ver que no próprio Apalaches mesmo tem o gato Ampus, que é uma mulher que ela é sempre... mulher sempre é punida por uma razão, né? É engraçado isso. Os índios Apalaches faziam uma cerimônia que mulher não podia assistir. E aí ela assistiu. Proibidamente, assim, secretamente. Aí ela foi amaldiçoada. Pra assistir, ela vestiu uma pele de puma. E aí, por isso, ela foi amaldiçoada de ficar meio mulher, meio puma o resto da vida. Então, ela vive até hoje lá no meio do mato, lá nos Apalaches, segundo a lenda. E eu lembro dos indígenas também aqui do Brasil, do Jurupari, que tem duas versões do Jurupari, na verdade. Mas uma que eu gosto muito, que também é mulher sendo punida porque
por várias razões da humanidade, eles têm esses conceitos em várias culturas. A moça, ela... É uma história bem simples, assim. Ela era proibida de... Todo mundo era proibido de comer determinada fruta em determinado momento, e ela vai e come. Você não pode comer essa fruta na lua tal. Ela vai e come essa fruta. E aí a fruta escorre pelo corpo dela e engravida ela. E aí ela tem um bebê, que o bebê vira o juiz dos índios, que é o Jurupari, que ele vai nos sonhos dos índios. Dá bastante medo. O Jurupari é uma criatura que dá bastante medo mesmo, pela descrição dos indígenas. Ele é um juiz, mas ele também é bem cruel, assim, e tal. E eu gosto pra caramba desse tipo de lenda, seja rural, seja indígena, a gente vê muito, né? Essa da procissão dos mortos aí, das almas, você não pode cruzar, né? A procissão, senão você já vai ficar com eles lá. Você vai pegar sua velhinha e vai ficar lá com eles pra sempre. E quando tá chegando a sua hora, eles param e te convidam pra seguir eles. Falar não, né? Caramba. Aqui no sul também tem uma lenda dos Guarani que fala muito. Sul, sudeste do Brasil também, eu acho que tem essa mesma lenda, que é o Jaguareté, que é uma dança que os pajés faziam, né? E que fazia um dos guerreiros da tribo se encarnar o espírito de um jaguar, né? De uma pantera. E isso era chamado de Jaguareté, porque daí ele saía correndo e saía correndo na forma desse bicho também, meio bicho, meio homem. Só que afetava muitas vezes, ele acabava virando fera de vez, né? Ficava meio selvático. Essa é uma das histórias que eu tenho de Jaguareté. Essas histórias são muito boas, muito boas mesmo. O que eu acho legal é que esses contos sobre seres antropomórficos em todo lugar tem, em toda cultura se tem os mesmos contos, né? Tem relato. No Amazonas tem o relato do... Como que é o nome? Do Boto, que também é uma loucura. Tem muita história sobre o Boto. Tem história sobre a própria Cuca, né? Que é uma mulher também que é uma bruxa também. É uma bruxa e ao mesmo tempo uma jacaré. É um negócio muito doido. O Boto, ele foi criado como desculpa para gravidez, né? Vocês sabem. É diferente dos outros que são mais raiz, assim. O Boto era meio... Essa daí engravidou do Boto. Não engravidou de ninguém aqui da cidade. E era complicado mesmo. Uma história... Os filhos do Boto. A gente tem um quadro aqui no canal que a gente chama de Da Lenda ao RPG, que a gente conta ou uma creepypasta, ou alguma história, uma lenda, e transporta para RPG. Uma das mais recentes que a gente trouxe é uma lenda nesse estilão que a gente está falando lá do norte, que é o Cabeça de Cuia. Não sei se você já ouviu falar. Cabeça de Cuia. Não. Como que é? O Cabeça de Cuia, ele era um pescador. A maioria dos relatos conta que o nome dele era Crispim. E ele morava numa região muito pobre, naquele período da grande seca que teve ali no início do século XX, que aí não nascia nada, não tinha peixe nos rios, etc. E ele saiu para pescar, teve um dia péssimo. Quando ele chegou em casa, a mãe dele tinha feito sopa de osso com farinha, porque ela não tinha nada para eles comerem, e ela pediu pro vizinho alguma coisa, e o vizinho falou: olha, só tem osso de boi. E aí esse Crispim ficou irritado, muito irritado com a mãe por causa da falta de comida, culpou a mãe, e ele pegou um dos ossos que estava na panela e bateu na cabeça da mãe dele, ou atirou, dependendo da versão, e ela teve um traumatismo craniano e morreu. Antes de morrer, né? Ela ainda jogou uma maldição no Crispim. Falando que a cabeça dele ia crescer, ele ia se deformar, e ele só conseguiria descansar em paz depois que ele bebesse o sangue de 7 Marias Virgens. E aí ele virou um bicho parecendo um ET Grey, né? Porque ele ficou com puta de um cabeção e tal. E ele assombra 2 rios, virando barco e tocando terror. E aparece até hoje. E assim, tem relatos de pessoas, na pesquisa que a gente viu, tem gente que fala de avistamento, mas tem gente que fala que foi atacado, inclusive mostrando marcas de garra e essas coisas assim dele. É muito louco. Muito Cara, louco. Mas naquela época ele conseguiria facilmente arrumar 7 Marias Virgens, né? Hoje em dia não, mas naquela época facilmente. É verdade. E assim, a mãe jogou uma maldição nele ou nas Maria, né? Porque coitada das moças, né?
Exato. Pois é, Mas da mesma forma que as mulheres que correm bicho nos relatos do interior daqui, elas são amaldiçoadas pela própria mãe também. É como se as mães rogassem uma praga para essa filha, né? Ou para esse filho, que também tem relatos de homens que correm bicho. Inclusive um dos irmãos do meu avô, e Deusa Tavares, enfim, é, ele, né, tem relatos disso, porque o Deusa Tavares ele também mexia com magia, essas coisas, né? E tem relatos dele, né, mexendo com essas coisas e correndo. Então, é uma maldição materna. Geralmente, esse corre bicho, né? A maioria das vezes mulheres, mas tem relatos de homens que também correm. Geralmente, eles perdem todo o pelo do corpo humano, todo. E é um dos sinais. Definitivamente eu não sou um bicho desse. Uma das coisas que eu acho Ainda bem. interessante são as lendas, né, que nascem e que crescem durante muitas décadas no lugar. Por exemplo, São Paulo. Né? São Paulo, quando eu estava fazendo as pesquisas sobre assombrações, sobre os lugares assustadores, né, para o norte, cara, quando eu cheguei em São Paulo, comecei a pesquisar, eu achei a região do Vale do Anhangabaú, né? sim, trabalhei muito lá. Nossa, esse lugar maravilhoso, eu sou doido pra conhecer. Você conhece esse lugar? Teve o caso Eu queria ver mais coisas dele. o caso do edifício Joelma, né? Que é muito conhecido por todo mundo. Foi incêndio naquela torre, onde muita gente morreu. O que nem todo mundo sabe é que antes disso houve uma fazenda ali e o dono, o herdeiro, abre aspas, dessa fazenda, né? Que tinha comprado a casa que era a sede da fazenda, matou a mãe e as irmãs e jogou dentro de um poço. Ficou conhecido como crime do poço. Quando a polícia achou, descobriu, ele se matou, foram lá tirar os corpos das mulheres de dentro do rio, do poço. Um dos bombeiros também, na época, acabou se contaminando com a doença dos mortos e morreu, né? Aquela bactéria, Uhum. o nome é... Aquela bactéria que come cadáveres, né? Cadaverina? Isso, alguma coisa assim. Só que antes disso, aquele lugar havia sido uma fazenda mesmo. E era uma fazenda que era um pelouro. Tinha um pelourinho lá, né? E muitos escravos morriam ali, e eles enterravam dentro desse rio, desse veio de rio. Uma coisa curiosa é que antes disso, os índios já contavam que aquele lugar era assombrado. Né? Já tinha alguma coisa errada ali, e inclusive chamavam Anhangabaú porque o espírito do jaguar, um espírito do jaguar esteve ali e começou a devorar o povo, né? E se não me engano, Tupã, um dos deuses o deus maior dos índios daquela região desceu, enfrentou e matou esse espírito do jaguar ali, onde ele ficou selado e aquela terra ficaria amaldiçoada para sempre. E o legal essas histórias vêm de antes da fundação de São Paulo, cara. É uma coisa assim que os índios contavam. O branco chegou, deu um monte de caca no lugar. Depois disso, veio a cidade grande e essa história continua. Esse lugar, o clima pesado desse lugar continua até hoje, né? Como acontece com a Liberdade também, né? A Liberdade fazia parte de um caminho chamado de Paebiru e era um trecho que era considerado cheio de agouros e afins. A galera tinha que passar por lá pela manhã. Na época da colônia, a Liberdade foi a forca pública de São Paulo. A Liberdade é construída em cima de um cemitério de vala comum gigantesca. E o nome da igreja que tem no Largo da Liberdade é super convidativo, né? Nossa Senhora da Cruz dos Enforcados. Isso. Porque foi lá, inclusive, que tentaram enforcar um homem muitas vezes e a corda sempre quebrava. E foi injusto ainda. Tentaram enforcar não havia mais escravidão nessa época. Já era pós-libertação dos escravizados. Porém, os ex-escravizados, os descendentes, etc., tinham uma vida muito difícil. E esse cara, especificamente, ele quis lutar por direitos, meio que direitos trabalhistas. Não chegava a ser porque estava longe disso. Ele quis lutar ali por uma organização melhor ali que estava desumano. E aí levaram ele para ser enforcado. E por 3 vezes tentaram enforcar e a corda arrebentou. Exatamente naquele ponto lá onde é a igreja hoje. E
na última vez, aí o povo ficou gritando, né? Depois de ver 3 vezes a corda quebrar, começaram a gritar liberdade, liberdade, para libertar o caboclo, porque o cara não tava morrendo, é porque não era para morrer. Mas aí mataram ele sufocado ali de outro jeito, enterraram, aí depois teve muito milagre, né? O corpo dele, posteriormente, ficou em exposição na própria igreja e tal. Mas foi isso mesmo, a liberdade. Na verdade, toda essa região de São Paulo, até o Ipiranga mesmo, né? Onde construíram o Museu do Ipiranga, que é onde tem o rio, né? Do grito do Ipiranga. A gente tem muitas histórias ali, naquela região, bem assustadoras mesmo. Sejam lendas, sejam só causos que alguém contou, tal, uma coisa menor, assim, eram bem legais. Mas eram todos rurais, o que deixa a gente mais animado ainda, né? Que dá mais medo, acho que essas histórias da roça, que não existia luz elétrica e aquelas coisas bem, eu acho pelo menos bem interessante. Todos nós, né, cara? Cada cidade tem os seus mitos, né? Por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem já foi descoberto que tem túneis debaixo da cidade, né? E o mais legal poucos desses túneis foram abertos à visitação até hoje. Isso data lá de 1700, 1600, cacetada, tipo, coisa muito antiga. Inclusive, esses tempos atrás, eles esvaziaram o reservatório que tem no centro de Curitiba, na região ali do Largo da Ordem, né, que é onde começou a cidade. E é uma baita de uma catacumba subterrânea, cara. Dá pra fazer uma rave lá de baixo. É uma coisa muito doida, assim, que tem. Para vocês terem ideia, dizem, né, isso a gente nunca conseguiu acesso, que existe um túnel que vai do Largo da Ordem, do mosteiro que tinha no Largo da Ordem, pelo subterrâneo, até o colégio estadual do Paraná, e até parece que a coisa dos vereadores, Câmara dos Vereadores, né? Uma rede de túneis que tem. Falam isso, mas todo mundo diz que tem, mas nunca mostram, né? Que é proibido, é fechado, é isso e aquilo, porque é perigoso dar coisa assim. E às vezes eles abrem um lugar ou outro. Por exemplo, essa vez que abriram essa cisterna, né? Ou seja lá como que chama, esse reservatório de água, para o povo ver como que era. E assim, ninguém sabia disso praticamente de Curitiba. Quando abriram, um monte de gente foi visitar porque ninguém fazia ideia, né? E Curitiba tem um monte de lugar cabuloso, por exemplo, aqui tem a única múmia egípcia da América do Sul, tá aqui em Curitiba. Por quê? Tem as coisas da Rosa Cruz, né? Curitiba tem um mito, tem uma coisa de ocultismo muito forte também ligada à cidade, assim. Até por conta das origens indígenas que tinha nessa terra aqui, né? Antes dos europeus chegarem, né? Tem muita história legal por aqui também. Lugares assombrados. Aqui em São Paulo a gente tem também a Silent Hill brasileira, né? Que é Paranapiacaba. Paranapiacaba. É um lugar... Aqui perto. É aqui perto, mais ou menos. Sou louco pra conhecer lá, cara. Tive 3 chances de ir e nunca consegui, com o stand da editora, conhecer a bendita cidade de Paranapiacaba. Lá tem umas histórias muito loucas, inclusive tem a teoria da conspiração, que também tem vídeo aqui no canal, o primeiro da Lenda do RPG, que fala da possibilidade de Jack o Estripador estar enterrado lá. Uhul. Existem relatos que falam que talvez o Jack fosse Edgar Degas, um pintor francês um tanto quanto problemático. E quando pararam esses ataques lá na Inglaterra, né, porque o caso de Jack o Estripador nunca foi resolvido, foi justamente no período da imigração inglesa para a construção de ferrovias aqui na cidade. E nessa época houveram ataques nos moldes dos ataques do Jack, na região da Estação da Luz, aqui em São Paulo, e em Paranapiacaba. Então, assim, dizem que esse suspeito, inclusive, ele foi pego no bairro que era dos imigrantes ingleses. Então, tem gente que levanta essa hipótese como algo realmente factível. Eu continuo deixando no campo da especulação, que é mais legal e dá pra gente brincar um pouco mais aí. Paranapiacaba tem o túnel, né, de Paranapiacaba, que é muito falado no meio cultista, que é um lugar onde teve uma quantidade grande de escravos mortos, né? Eles matavam e jogavam dentro do túnel, alguma coisa assim.
Tem esse, tem a bailarina, né, que teoricamente foi assassinada no palco e o pessoal vê ela dançando até hoje, como se estivesse ensaiando ou treinando. Caramba. É O véu da noiva. E voltando pra Minas, né, o prato cheio, acho que dessas histórias é um lugarzinho chamado Ouro Preto. Ouro Preto tem história assim pra... Cabe um podcast só sobre Ouro Preto, na verdade, assim, né? Então a gente entrar em contato com o pessoal de lá e gravar. Eu estudei na UFOP um tempo, no início dos anos 2000, e uma das histórias que o pessoal contava, só pra não deixar no ar, tem uma república que era uma casa de alguém muito rico, né? E essa casa foi comprada pelo governo e ela é uma república federal hoje, alojamento dos estudantes. Dizem que tem uma foto de uma criança e que se você tirar a foto da parede, começa a estourar vidro, piscar lâmpada, é uma doideira terrível. O pessoal fala, não mexa nessa foto. E dizem que é uma criança que era filho ou filha, não dá pra saber, porque era realmente aquelas fotos de neném que você não sabe se é menino ou menina. E essa criança ficava trancada no subterrâneo da casa, num porão que tem lá, como se fosse uma cela, porque ela era uma criança especial. Parando pra pensar em hoje em dia, parece, assim, pelo que descrevem, parece um autismo com grau alto de suporte. Mas na época, né, o pessoal tratava trancando, não tratava. E assim, Isso. colocavam por baixo da porta, por a portinhola pra essa criança, balde para as necessidades e comida. E aí ele empurrava de volta pro pessoal trocar, né? Os empregados trocarem. Às vezes passava um dia sem devolver e tal. Só que passou uma época que ele não colocou mais o balde pra fora com as necessidades ou os pratos de comida vazio. Só que como era questão de não estar dando trabalho, então tá tudo bem. Até que deram falta, a mãe falou, não, cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho? Quando abriram não tinha mais ninguém dentro da coisa e tinha só as comidas assim apodrecidas. Dizem que é dessa criança que desapareceu dentro desse quartinho que é essa foto. E se tirar o quadro da parede, é vidro quebrando, é lâmpada estourando, tudo piscando. É poltergeist pesado lá. É que nem São Paulo também, cara. Ali na região de... Como que é o nome? São José... Não é São José dos Campos, é um pouquinho para... Taubaté. Tem a história da Maria Augusta, né? Ela era filha de um dos fazendeiros da região. E daí teve vários problemas de família e foi para a Europa. E lá ela morreu de hidrofobia. E voltou pro Brasil o corpo dela. Assim, daí todo aquele pesar da mãe, do pai, todo aquele rancor perdido ali, né? Acabou que se tornou... Ela começou a ser vista na lenda, nos cômodos da casa, principalmente no banheiro. E assim que surgiu a lenda da noiva do banheiro. Uma lenda do interior de São Paulo. A tão famosa loira do banheiro, ou a Maria Sangrenta, é uma lenda brasileira. Ela também, né, é brasileira, também né? É brasileira. Ela tem... É igual as outras que a gente falou, não sei por que ela aparece em outras culturas também, né? Mas realmente, o estudo verdadeiro mesmo, mais fiel é esse. Porque se você analisar nos Estados Unidos, eles não têm um embasamento. Tem a Blood Mary lá, mas não tem... Tá, daí, qual é o pano de fundo, né? Não é igual aqui, que a gente tem até quem foi a pessoa, né? Então, não é à toa. Eu achei uma variação da história da loira do banheiro, que ela era filha do Marquês de Santos. E ela foi pra Europa fugida de um casamento que ela não queria. E nessa história que eu encontrei, ela tem uma versão que ela veio pra São Paulo, subiu pra cá, depois ela foi pro Rio, depois pra Europa. Tem uma outra versão que ela foi direto pro Rio e pra Europa. E que lá ela foi assassinada em um banheiro. Porque como ela não tinha acesso às regalias do direito de nascença, porque ela escondia a origem dela, porque ela não queria se casar, então ela teve que recorrer ao meretrício para sobreviver. Ela foi assassinada num banheiro, e aí tem exatamente essa coisa, o corpo volta pro Brasil, embalsamado, tudo isso, tarará. E aí ela começa a aparecer nos banheiros, com a roupa muito bonita, e atacando homens, sempre atacando homens. Mas é uma história incrível de qualquer forma. Temos variações para... É folclore, né? Folclore é isso. Só fazendo um adendo aqui, tá? Isso foi em 1864.
filho de Francisco de Assis Oliveira Borges, o barão de Guaratinguetá, não de São José, perdão. Olha aí. Guaratinguetá. Eu lembrei da história e falei, não, tem alguma coisa errada. O filho de pai é o Guaratinguetá. Aqui em Recife a gente tem a famosa emparedada da Rua Nova. É tipo uma espécie do um gato preto do Allan Poe 2.0, né? A gente tem um monte de relatos aqui também da parte urbana. E a Rua Nova, perto do lugar que eu trabalho atualmente, né? E tem essa lenda da mulher, que era uma jovem rica, né, burguesa, que engravidou do namorado que era pobre, e o pai emparedou ela. Uhum. Pegou ela, literalmente emparedou a mulher. E ela assombra esse casarão até hoje. Isso foi lá no século XIX. Então a gente tem vários relatos, né, de casas literalmente assombradas. Em outubro, abre aqui, da mesma forma que abre em São Paulo, né, para visitação, mas especialmente em outubro abre aqui Recife Mal Assombrado. E ele começa no Marco Zero, né, as visitas, que é o ponto zero do Recife, e vai indo em todos os lugares que tem relatos de mal-assombração, contando todas essas histórias, e tem atores fazendo encenações sobre o que aconteceu. É um passeio único. Ano que vem a gente vai ver música. Aí em São Paulo, pelo que eu me lembro, São Paulo também tem uma história, tem um conto de um outro edifício, não do edifício Joelma, mas um outro edifício que parece que tinha um túnel, não um túnel, tinha uma abertura no meio dele, uma clarabóia, né, de entrada de ar, e o povo matava os outros e jogava lá dentro, cara. É uma história muito cabulosa também. Que assim, era só um túnel de descida, né, era só um abismo e não tinha acesso lá. Só foram descobrir muita coisa lá, muitos corpos lá de baixo, quando foram demolir o prédio para revitalizar, para construir um prédio novo. Nossa. Eu ia perguntar se era o castelinho da Rua APA, mas não é, porque ele tá lá ainda. Uhum. Porque aqui tem um roteiro bem grande também de coisas assim, mas eu acho os de Recife bem mais legais, que eu já vi algumas pessoas falando, tenho amigos que até na época da ESPM, os da faculdade, me contavam relatos daí que eram bem mais assustadores, assim. Aqui são mais urbanos. Já ouviu falar assim, da perna cabeluda? Não. É uma perna amaldiçoada. Eu não lembro muito bem a história em si. Vou procurar depois para trazer pro galera do RPG, que é uma perna que persegue as pessoas pela ponte do Recife, chutando Meu elas Deus. até elas caírem da ponte. Meu Deus. Nossa. Bom, galera, a gente já tá com mais de 1 hora de gravação, quase 1 hora e meia, certo? A gente poderia prolongar esse papo aqui indefinidamente, mas a vida adulta nos impede de fazermos o que queremos. Então eu vou encerrando aqui, se vocês não tiverem nenhuma objeção quanto a isso. Nenhuma. Gostaria de Eu agradecer. poderia falar sobre. Eu também. Eu ia perguntar pro Luciano o que ele vai trazer de legal pra gente aqui pra Curitiba, que tá uma galera curiosa aqui contigo, rapaz. Não, eu vou querer levar relatos novos que eu nunca contei. E fora isso, eu vou estar para responder tudo que quiserem saber. Vou levar minhas coleções aqui de alminhas e personagens relacionados a Sete Além e outras coisas de terror também, que é surpresa, para mostrar pra galera lá, quem quiser adquirir também. Mas eu vou levar algumas coisas assim, além de muitos relatos, e vamos que eu tô bem empolgado, vai ser bem legal. Aqui eu consegui um contato, tá, pra galera que curte também, só pra deixar todo mundo a par, com o Paulo Biscaia, diretor de cinema de terror. Ele vai estar também, a gente vai fazer um bate-papo juntando literatura, autores de literatura de terror, de cinema, e esse é ecossistema próprio, né, cara? Eu não esperava que fosse tão bem recebido, assim, um evento de terror aqui em Curitiba. Eu fiquei até assustado, tirando o trocadilho infame. É sim, com certeza. Você vai acabar tendo aí, fazendo 2 versões. A versão tradicional e um adendo de horror, você vai ver. Uhum. Sem querer te dar trabalho. Mas eu quero mais trabalho, eu gosto, né? Como diz, eu é nerd velho, né, cara? A gente tá nessa há 40 anos porque gosta, né? Exatamente. É isso aí. E Alan, explica pra galera o que é a Curitiba Geek Week, quando vai ser e como é que ele chega aí pra encontrar com a gente, trocar uma ideia. Claro, explico sim.
Então, a Curitiba Geek Week, né, como eu passei lá no comecinho, ele é um evento que acontece aqui em Curitiba, normalmente, é uma edição por ano, tá? É um evento para formação de público, para apresentar o universo geek e a cultura geek em geral para um novo público, para essa nova geração que não teve contato com essas coisas mais antigas, né? Vamos dizer assim, a gente já pode falar antigo já, meu Deus. E a ideia do evento é literalmente ter o público mais jovem ter contato com autores, com editores, com jogos, com produtos que eles não conhecem ainda desse universo de consumo pop relacionado à cultura geek geral, né? Cada ano o evento tem uma temática diferente. Por exemplo, o primeiro ano, obviamente, foi fantasy, né? Até porque, né? O segundo ano, a gente trabalhou com o evento todo com a temática steampunk, foi bem legal também. Esse ano é terror, com esses universos do terror. O ano que vem a gente está avaliando ainda, mas estamos entre o sci-fi e o cyberpunk. Né? O ano que vem vai ser uma pegada assim. Mas por enquanto a gente está mais preocupado com o que vai ser esse ano, né? A gente está com bastante atração legal, né? Vamos ter a galera da Zombie Walk Curitiba dentro do evento esse ano, com o stand de maquiagem deles, com a escolha do casal da festa, né? Que é o casal de zumbis mais bonitos. Vamos ter também os concursos de cosplay, né? Vai ser um concurso de cosplay que vai ser premiado, né? Com premiação em dinheiro, tudo bonitinho. Vamos ter um outro também que é com mimos e agrados, né? Que a gente chama de desfile de cosplays, né? Para ver, daí vale tudo. O concurso premiado é sobre terror, sobre a temática de terror, né? Vamos ter também um show com a banda, um show com o pessoal de uma banda celta. Eles vão fazer um som celta mais trevoso, né? Do norte da Europa, uma coisa bem diferentona assim. E na sexta-feira, Luciano, vamos ter uma dance party. O pessoal da Soul que fez essa surpresa para mim essa semana e avisou, vai ter a abertura da sexta-feira, né, do pessoal, e depois da abertura vamos fazer uma dance party dentro da Soul, aberta ao público para a galera se divertir e brincar. A regra é venha fantasiado. Quem vai ser o DJ da noite? O Fred Krueger. E a outra parte da brincadeira é o animador, que é o Jason. Que da hora, velho. São as brincadeirinhas que vai ter no primeiro dia. No segundo dia, daí vai ter a bateria de palestras, vai ter a apresentação das peças do Django, né? Vai ter as mesas de RPG, que tem muita coisa, né? Vou ficar uns 40 minutos falando sobre as mesas de RPG, mas só assim para colocar como destaque, né? O pessoal da New Order tá trazendo coisa nova, eu tô trazendo coisa nova. Tá vindo o pessoal da Meeple Starter também trazendo Tanaris, né, que é um RPG com uma pegada Dark Fantasy, que é bem divertido também, que vai colocar 3 mesas de pré-lançamento exclusivos do evento. Bastante coisa acontecendo, né? Bate-papo com autores, né? Estamos aí com vários autores dentro do evento, todos trazendo suas obras e apresentando os materiais, né? Vai ter uma autora falando sobre o livro dela que está entrando no Catarse, que é um livro também um livro de terror. A gente quer juntar os autores, todos os autores, fazer um bate-papo com eles dentro do evento, né? Mais ou menos aos moldes, como foi no ano anterior, que é todo mundo sentar em volta de uma mesa e ficar batendo papo mesmo. A brincadeira é bem essa. É um evento que é para ser bem informal, né? Não tem aquela coisa de todo mundo fica trancadinho, escondido dentro de salas. A ideia do evento literalmente não é essa. A nossa ideia é colocar as pessoas que já estão nesse universo da cultura geek em contato com as pessoas que querem conhecer esse tipo de espaço. Claro, sendo um lugar saudável, seguro, onde é uma brincadeira agradável para todo mundo. Né? Isso é coisa que a gente foca bastante também. O evento acontece dias 13, 14 e 15 de setembro aqui em Curitiba. Começa ao meio-dia e vai até as 9 da noite todos os dias, né? Durante os 3 dias. Perdão, durante o sábado e domingo. Na sexta-feira, na sexta-feira 13, ele vai começar às 17 horas e às 19 começa a Dance Party. E vai até a hora que o pessoal quiser ficar. Né? Maravilha. Só isso tudo? Por enquanto.
Essa semana eu vou liberar as programações, as tabelas de programações com os horários das palestras, dos painéis, né? Tem um painel do Luciano também. Ah, achou que eu ia esquecer! Tem um painel do Luciano, que vai bater um papo nosso aqui também, né? Vai ser bem legal. Vai ter um painel com o Paulo Biscaia, né? Que vai falar sobre o cinema de terror no Brasil. E vamos ter também uma apresentação do Festival de Cinema aqui de Curitiba, o Janho. É um festival de cinema só de terror. Então eles vão trazer vários curtas e vários curtas e médias que vão estar no festival para passar com exclusividade para a gente durante o evento. Show de bola. Bom, Luciano, quer deixar uma última palavra para a galera que acompanha aqui o podcast, né? Deixar seus arrobas e tudo mais? Eu quero agradecer vocês pelo convite e dizer que estou sempre à disposição para a gente fazer um segundo bate-papo aí quando vocês quiserem. Assunto livre, que eu vi que vocês, tem muito para me ensinar aí, gostei muito de conversar com vocês. Convido todo mundo aí do canal para visitar o meu canal aqui no YouTube mesmo, que é o @7além. Então, youtube.com/7além. E nas outras redes é só procurar por Oficial 7além, que eu vou estar lá para responder, para mostrar coisa. Temos aí muita coisa nova vindo de 7além, filme, vai ter também quadrinhos, já estamos produzindo aí outras coisas e convido todo mundo a conhecer, tá bom? Muito obrigado pelo convite mesmo. Bom, como eu sempre digo no final, galera, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, vacinem-se, porque por mais que tenhamos vencido a pandemia do Covid, tem muita vacina boa pra gente se livrar de várias coisas ruins. Tem uma enfermeira aqui comigo que não me deixa mentir, certo? Certíssimo. Diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, com as presenças maravilhosas de Luciano Milici e Alan Rosante, eu sou o Rufus. Eu sou a Lara. Até semana que vem, galera. Muito obrigado. Tchau. Tchau.